sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, uma noite abençoada para cada um de vocês, amém? Hoje estamos reunidos aqui uma vez mais para darmos continuidade ao nosso estudo de maturidade cristã, alcançando a maturidade cristã. Então eu estou muito feliz de podermos estar juntos mais uma vez, amém? Mais uma sexta-feira e como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração pedindo ao Senhor que fique conosco, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença eu quero Te agradecer por esses momentos que o Senhor nos preparou para estarmos juntos. Abençoa cada irmão e irmã que vai estar conosco aqui para meditar, para estudar, para aprender um pouco mais da Sua palavra. Conduz esse estudo e fala conosco. Nosso único desejo é que o Senhor fique conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, estou feliz. Pegue aí o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia. Amém? Hoje nós vamos voltar, na verdade voltar, né, que a gente fez o estudo, a live na quarta, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Huios. Lembra? Alcançando a maturidade cristã. Hoje a nossa aula, se não me engano, você que está com o teu caderno, você pode dizer para mim, eu creio que seja a nossa aula de número 11, amém? Se você quer entender o que é Huios, o que é Teknon, está lá na aula número 1, quando Deus nos deu essa direção. Louvado seja o nome dele. Então nós vamos dar sequência, amém, ao nosso estudo Huios, alcançando a maturidade cristã. Então eu peço já que você pegue aí a sua Bíblia, seu caderno, e se você estiver anotando na sua agenda, no seu caderno, eu aconselho você a fazer isso. Eu mesmo, o pastor Joe, a irmã Vivi, a gente tem, irmãos, cadernos e cadernos. Na verdade eu tenho agendas e eu nunca anoto uma programação na agenda. Tal dia eu vou fazer tal coisa, não. Na agenda eu sempre anoto as pregações, os estudos, cada momento que eu tenho com Deus, cada devocional está lá marcado nas minhas agendas, nos meus cadernos. E às vezes quando eu vou falar com Deus, eu abro e vejo, eu falei, meu Deus, olha o que o Senhor falou comigo lá atrás. E isso nos traz uma palavra muitas vezes de confronto, de encorajamento. Então tem esse hábito de todos os dias, ou de quando nós vamos estudar a palavra, de você anotar em nome de Jesus. Coloca aí no seu caderno, hoje é dia 13/6, mais uma sexta-feira que estamos reunidos aqui para aprender a palavra do Senhor, amém? O tema da nossa aula de hoje, eu quero que você coloque aí, Huios, alcançando a maturidade cristã. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje, você vai entender já por quê. Então coloca aí. Eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia Sagrada e abra comigo na carta de João, primeira carta de João. O capítulo vai ser o capítulo 1 e o versículo vai ser a partir do versículo 12. 1 João 1:12. João aqui é o apóstolo João, é o evangelista João, mas você não vai abrir no evangelho de João agora. O evangelho temos 4, não é? Mateus, Marcos, Lucas, que são os evangelhos sinóticos, um dia estudaremos sobre isso. E aí tem o evangelho de João, que é o 4º livro do Novo Testamento. Só que no final da sua Bíblia, você pega Apocalipse, que também foi escrito por João, você vira tem Judas, mas não foi o que traiu Jesus, não é, irmã Patrícia? Vira para trás, você vai ver 3 pequenas cartas, que o Espírito Santo usou a vida de João para escrever à igreja, e nós cremos que hoje nós somos continuação desta igreja.
Então, eu quero que você abra comigo na primeira carta que nosso amado apóstolo João escreveu, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo, somente três versículos, 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Amém? A Bíblia diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 13. Pais, eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês venceram o maligno. Agora, o versículo 14, irmãos. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém? Vou deixar aqui anotado, eu quero que você anote aí esses versículos que nós acabamos de ler. O que nós vamos meditar e estudar nesta noite? Eu quero que você entenda algo muito precioso, que quando eu estava conversando com a irmã Viviane, ela me falava exatamente deste texto e explicava para mim, né, aquilo que ela tem aprendido de Deus, e é o que eu quero compartilhar com você nesta noite. Irmãos, eu quero que você, se você estiver anotando, escreva a primeira palavra, filhinhos, escreva aí no teu caderno. Se você estiver com a Bíblia, grifa aí, ó, filhinhos, coloca uma marcação e uma setinha para o lado. Por que o apóstolo João escreveu para filhinhos, para jovens e para pais? Por que ele se referiu à igreja como tendo filhinhos, como tendo jovens e como tendo pais? Irmãos, vamos lá. Por que o estudo se chama Ruioso hoje? Por que o estudo se chama Alcançando a Maturidade? Filhinhos. Irmãos, quando uma criança, ela quer alguma coisa, uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele quer alguma coisa, ele levanta para ir buscar, sim ou não? Não é verdade? Ele não levanta para ir buscar. O que acontece? Ele chora, ele esperneia, porque é a maneira dele se comunicar, não é verdade? É a maneira dele se comunicar, é através do choro. E aí quando ele é atendido, ele para, e aí ele grava que toda vez que ele chora, toda vez que ele faz isso, ele recebe, né, alguma coisa. E isso é filhinho, uma criança, um bebê, não é verdade? Todos nós, os que não têm filho, já foram, os que não têm criança, já foram criança. Você que é pai e mãe sabe, né? Nós temos papais aqui, não tão, papais recentes já, né? Não tão há algum tempo com filho, mas que tem filhos há pouco tempo, não é? O nosso irmão Rubens, a nossa irmã Paula, pais do irmão Rubens, pais da irmã Paula, pais do irmão Eliel, a nossa irmã Carol, não é? Com a pequena Karen. Há pouco tínhamos aqui o Davi, o Ítalo, o Kevin, tudo correndo para lá e para cá. As crianças, irmãos, eles usam essa maneira para se comunicar, porque eles não têm esse senso de responsabilidade. E ainda mais um bebezinho, ele não vai sair se levantando, quero água, ele não vai levantar, abrir a porta, pegar um copo, não vai, não é verdade? Não vai. Irmãos, quando João escreveu esta carta e disse, olha, filhinhos, no versículo 12, você grifou, você vai colocar ali, olha, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Então você pode colocar, filhinhos, coloca uma seta, alcançados pela graça. Todos nós passamos por essa etapa, coloca ali, alcançados pela graça. Por quê, pastor? Porque em algum momento da nossa caminhada, irmãos, nós somos alcançados pela graça de Deus, não conhecemos muito bem o Evangelho, mas queremos continuar sentindo esse amor, queremos continuar vivendo esse amor, não é verdade? Por isso que Jesus disse para o Nicodemos, um homem já estudioso da lei, que conhecia tudo, e vocês viram o louvor que colocamos na quarta-feira, no final?
o louvor dizia: eu prefiro ser um menino a ser um sacerdote que deixou de ouvir a sua voz, sabe? Então, em algum momento da nossa caminhada com Deus, nós tivemos aquele primeiro encontro com Jesus. Somos como uma criança, você está entendendo? No colo do Pai, que não conhece, que não compreende muito bem, mas que é alcançado pelo amor do Pai. Só que não para por aí. Então você colocou ali, filhinhos alcançados pela graça. O nosso amado evangelista continua: jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês venceram o maligno. E aí ele completa ali também, né, no versículo 14: jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês. Então você vai pegar a palavra jovem, grifa ela aí, ou escreve no seu caderno. Pode escrever ela aí, jovem. E aí você coloca: a palavra permanece. Pode colocar: a palavra permanece. Irmãos, o jovem, né? E aí vamos pegar para a gente aqui, são pessoas que não são mais crianças. Não são crianças. E elas têm aquela força e querem ajudar, não é verdade? Eu louvo a Deus pelos jovens aqui da nossa igreja. Eles querem: pastor, precisa de fazer tal coisa? Eu vou lá. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, quer que eu fique na porta? Pastor, eu posso ficar no data show? O jovem tem esse ímpeto. Ele já não é mais uma criança, ele compreendeu que ele foi alcançado pela graça de Deus. E ele quer trabalhar, ele quer fazer, ele quer ajudar. Ele tem essa força e por causa disso, João ele compara, ele diz: olha, jovens, vocês venceram o maligno, vocês têm vencido o maligno, porque a palavra de Deus está com vocês. E aí, meus irmãos, quem somos nós como jovens? Eu quero crer que todos nós estamos caminhando para isso. São aquelas pessoas que têm o desejo de aprender de Deus. Porque o jovem, ele tem essa força, muitas vezes ele tem um ímpeto inconsequente, porque ele erra, ele tem aquela força, mas às vezes vai na direção errada. Mas ele tem o desejo de continuar conhecendo a Deus. Eu quero que você continue tendo esse desejo de conhecer a Deus, de ir para frente, de querer ajudar, não é verdade? De se aprofundar na palavra de Deus, de se aprofundar. Irmãos, eu tiro por base um comparativo, quando nós vamos às vezes jogar bola com os jovens. Irmãos, eu dou um pique de 1 minuto, eu já paro. Isso quando eu entro, porque eu sou escolhido por último. Os irmãos entenderam? Não sei se é porque eu sou pastor ou se é porque eu estou fora de forma. Mas os jovens correm para lá e para cá e vão. Eu quero que você entenda que João estava dizendo: olha, vocês que já entenderam, que já não são mais crianças, já não são mais tecnons, não é, filhinhos? Vocês agora são jovens, então vocês têm esse conhecimento da palavra de Deus. Só que João não para aí. E é onde eu quero chegar com você agora. Ele diz assim: pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E aí ele vai repetir isso é no versículo 13. E aí eu quero que você marque também na sua Bíblia agora. No versículo 14 ele vai dizer novamente: pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o que é desde o princípio. E aí grifa na tua Bíblia ou coloca no teu caderno: pais, vocês conhecem a Deus. Aí você pode colocar entre parênteses: pais, vocês conhecem a Deus, entre parênteses. A fé está em Deus. Fecha parênteses. Por que o apóstolo João colocou dessa maneira, igreja? Irmãos, o apóstolo João escreveu dessa maneira porque um adulto, ele se torna responsável. Não é verdade? Se ele quer água, ele vai, ele levanta, ele lava um copo, ele pega, ele toma uma água. Ele encara as responsabilidades da vida. Por exemplo, um pai, ele levanta, ele vai trabalhar, ele tem que sustentar a sua casa, dar carinho para o teu filho, dar atenção para a sua esposa. A mesma coisa com uma mulher, com uma mãe. São pais.
Eles são adultos que compreendem essa responsabilidade. E agora trazendo para nós como os cristãos, irmãos, nós passamos pelo estágio de filhinhos, de crianças, como fomos alcançados pelo amor de Deus. Passamos pelo estágio da juventude, daquele ímpeto inconsequente. Passamos daquela força. E eu quero que nós cheguemos, como o apóstolo João diz, a maturidade. Nós não podemos nos mover mais pelas circunstâncias, pelos momentos, mas pela fé. Pastor, fé é um pensamento positivo? Não. E aí eu quero que você escreva no seu caderno: fé, o conhecimento que você tem de Deus, que gera confiança. O conhecimento que você tem de Deus, que gera confiança. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é o conhecimento que você tem de Deus, não por sentimentos, mas pelas Escrituras, pelo conhecimento das Escrituras. Por isso que ele diz: pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês já conhecem a Deus. E toda criança, quando ela está com medo, ela corre para o pai. Não é verdade? Pai, mãe. Todo jovem, quando comete uma caquinha, pai, eu fiz besteira. Mãe, eu fiz besteira. Em resumo, irmãos, quem somos nós? Nós somos como filhinhos, fomos alcançados pelo amor de Deus, mas a qualquer momento nós abrimos o choro e queremos desistir. Nós não encaramos as nossas responsabilidades. Será que nós somos como jovens, temos até o desejo de estudar, de ajudar, mas do mesmo jeito que vem essa força para lutarmos, para vencer, às vezes ela é um pouco inconstante. Ou nós já somos como pais, adultos, filhos de Deus maduros, que encaram a responsabilidade não apenas como um dever, mas como uma gratidão àquele que fez tudo por nós, porque nós o conhecemos. E aí a gente passa, irmãos, eu conversava isso com a Vivi agora. Um homem e uma mulher só se tornam pai e mãe quando eles geram filhos. Você tem sido uma pessoa que tem dado trabalho para alguém, ou você tem sido alguém que tem cuidado de uma pessoa? Você entendeu? Você tem sido uma pessoa que tem dado trabalho para alguém, ou você tem sido uma pessoa que tem ajudado outra pessoa a crescer? Pode colocar essas perguntas no seu caderno. A resposta dela vai dizer se você ainda é um filhinho, se você é um jovem, ou se você é um adulto. Um pai na presença de Deus. Mas nota que João, ele encoraja os três. Por isso, eu compreendo que dentro da igreja do Senhor, e eu não digo aqui na família em Cristo, mas no modo geral, nós encontramos as três características. Então, meus irmãos, ore a Deus. Fale com Ele agora, para que você entenda onde você está, para que o Senhor nos direcione e nos conduza a nos tornarmos filhos maduros, pais que conhecem a Deus e trabalham e ajudam no reino, não como um dever ou uma obrigação, mas como uma resposta a tudo que Ele já fez por nós, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, irmã Paula, irmão Binho, irmão Eliel, a todos os que estão assistindo conosco, a você que está participando conosco. Eu quero orar agora para a gente poder terminar. E eu vou deixar um louvor para que o Espírito Santo fale com você. Ele diz que nós vemos a Deus em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos juntos estudando a sua palavra. Senhor, nos ajuda a crescermos no teu conhecimento, nos ajuda a crescermos na fé, e que o Senhor nos ajude a encararmos com responsabilidade, carinho e amor, ó Papai querido, o nosso chamado.
Senhor, que possamos nos tornar como filhos maduros, porque a cada dia nós temos conhecido o Senhor através da sua palavra. Ajuda cada um dos meus irmãos, Senhor, que possamos responder esta pergunta: quem somos nós? E que possamos estar ao seu lado sempre. Nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a contemplar o Senhor em todos os momentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Eu vou colocar esse louvor e que o Espírito Santo fale com você. Preste atenção na letra dele, em nome de Jesus, amém? Te vejo nos momentos de dor, te vejo na noite, quando na vida o sol se põe. Tu és a luz. Te vejo num sorriso e no amor, te vejo em meus planos. Vejo tuas mãos guiando-me, sempre és fiel. Sinto teu abraço, teu carinho. Tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto o amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Tu és fiel. Te vejo no deserto, na aflição, te vejo no vale. Vejo tuas mãos cobrindo o sol, guardando-me. Te vejo em cada passo que dou, te vejo em meus planos. Vejo tuas mãos guiando-me, sempre és fiel. Sinto teu abraço, teu carinho. Tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto o amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Sinto teu abraço, teu carinho. Tu és fiel e não há razão pra duvidar do teu coração. Sinto tuas mãos sobre mim, sinto o amor e posso ouvir tuas palavras e tua voz. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel. Tu és fiel, Jesus. Aleluia.